Programa Ouvindo a Voz de Deus com o pastor Adilson. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Que testemunho maravilhoso que ouvimos aí, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Tenho plena certeza que o testemunho da irmã Rose falou grandemente ao seu coração. E agora chegou aquele momento, né, do quadro de entrevista com os pastores. E nesta hora estamos na cabine de rádio com o pastor Alderi, que pastoreia a MEPB José Sarney, que nos dá a honra e o privilégio de participar do nosso programa Ouvindo a Voz de Deus nessa noite. A paz do Senhor, pastor Alderi. Olá, querido, a paz do Senhor, meu pastor Deus, e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, a qual o Senhor tem levantado para levar aos corações a palavra da verdade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Homem de Deus, é uma honra, é um privilégio nosso, né? Ter você aqui na cabine de rádio para essa entrevista maravilhosa, conhecer um pouco da tua história e também dar a conhecer aos amados ouvintes um pouco da tua história, do teu testemunho. É uma honra para nós. Amém. Na verdade, a honra é toda minha, né? Estar aqui para falar um pouco da minha história, tá? A qual Deus tem feito na minha vida, né? Até o dia de hoje. Meu querido, como é que você está? Como é que tem sido pastorear aí durante essa pandemia? Eu sei que houve uma transição, né? Até um dia desse você estava pastoreando a MEPB Brasil Novo e agora você está pastoreando a MEPB José Sarney. Como é que tem sido pastorear? Como é que você está? Como é que está a família? Pastor Adilson, graças a Deus, com relação à minha família, está tudo bem, graças a Deus, dentro da medida do possível, o Senhor tem provido todas as nossas necessidades. Como bem falou o amado pastor Adilson, nós tivemos neste ano uma transição aqui pela administração da Igreja Santarém, que é a Igreja Mãe, do nosso pastor Nilson. Como falou bem, eu pastoreava ali em Brasil Novo e foi transferido para cá, para o José Sarney. Inclusive, o pastor Iaperê, como eu creio que todos devem saber, é meu irmão tanto em Cristo Jesus como de sangue, e nós éramos os únicos obreiros que estavam há bastante tempo na congregação. O pastor Iaperê com o José Sarney fazia 7 anos e a minha pessoa em Brasil Novo fazia 3 anos. Então, como fazia muito tempo, o pastor Iaperê estava aqui no José Sarney, e aí o pastor Nilson fez essa transição. E na minha gestão, aqui no José Sarney, graças a Deus, foi bem recebido, né, pelos amados irmãos, uma igreja excelente, no início prestativa, mas um período de 3 meses que quando eu já tinha vários projetos, quer dizer, tenho vários projetos para aquela comunidade, e aí veio esta pandemia, na qual dificultou bastante a nossa vida ali em José Sarney. Me complicou bastante, até porque ele estava conhecendo a congregação, né? E ficou muito difícil para mim saber onde era o membro moral, quem era quem. E dentro dos 3 meses estava naquela correria toda, como ainda estou. Você vê que tem membro que eu peguei o fichário, conversei com alguns irmãos, eu digo, olha, pastor, eu não conheço esse irmão, eu estou atrás desse irmão, mas eu louvo a Deus pelos que estão na congregação, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, mas estão tão firmes, constantes, super abundantes. Amém, meu querido. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alderi, eu acho que você já tem ouvido várias vezes vários pastores, né, e pastoras que têm passado aqui pela cabine de rádio e que têm contado um pouco da sua história e como Deus trabalhou e vem trabalhando na vida dele. Na sua vida não é diferente. Na vida do amado ouvinte também não é diferente a forma que Deus trabalha. Deus, além de ele trabalhar na particularidade, ele também trabalha no coletivo, e nós todos sabemos que ele
trabalha nas nossas vidas. E aí eu pergunto para você, meu querido, para a gente dar o pontapé inicial nesse momento aqui de entrevista, conhecendo um pouco da tua história, como foi que você teve um encontro com Cristo? Como foi que você chegou na igreja? Bom, pastor Madadilson, a minha história em Cristo Jesus, da início, praticamente assim, eu posso dizer, nasci quase dentro da igreja, né? O pastor Iaperi, ele, quando o testemunho dele, ele fala que eu nasci, tanto eu como meu irmão mais novo, tem um mais novo que eu, que mora ali em Bahia Formosa, diz que nós nascemos nos berços de ouro. E eu costumo dizer que eu sou o filho da promessa, né? Tudo aquilo que Deus prometeu aos meus pais, então eu sou um dessas promessas. Glória a Deus. Mas, assim, desde pequeno nós frequentamos a igreja ali, como vocês sabem, o pastor Iaperi, minha pessoa, nós somos de Angico, somos angicanos, né? Meu pai tinha passado um grande problema, se ficou na sua vida, principalmente financeira, e eles aceitaram a Jesus, né? E começou a levar nós para a igreja, e graças a Deus, Deus tem empenhado conosco no aprendizado. E desde criança eu sou envolvido com o evangelho, graças a Deus. Ali na missão em Angicos, a igrejinha na época era pequenininha, com aquele cimento avermelhado, o telhado feito de carnaúba, aqueles troncos, e eu louvava sempre a Deus ali naquele lugar. Eu praticamente era o evangelista mirim, ali na igreja em Angicos. Fazia evangelização com um grupo de crianças nas pracinhas. A gente caminhava vamos dizer assim, quilômetros para realizarmos. Tinha um bairro chamado Alto da Alegria, em que o pastor, na época, era o pastor Francisco Januário, que o ano passado ele faleceu, dorme no Senhor, mas ele levava nós para realizar um culto infantil ali naquele bairro. E eu louvo a Deus porque ele sempre me escolhia para dirigir o culto. Era praticamente o mais desenrolado da turminha que tinha lá. E eu me lembro muito bem que, na época, na gestão dos pretendentes aqui do Rio Grande do Norte, era o pastor José Carlos, né? E ele sempre ia na casa da minha mãe e trazia vários irmãos, e com ele vinha o pastor Rex, né? Que trazia aquelas caixas de cartões que vinha com um versículo bíblico. E eu achava muito bonito aquele ali, eu lia devagarinho, estava aprendendo ainda a ler. Eu tinha que ter mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, vamos dizer assim, estava aprendendo a ler. E eu gostava daqueles cartões, e eu tentava juntar, porque eu achava muito bonito, porque vinha cheio daquele glitter, e eu achava bonito, ficava brilhando na minha mão. E na escola dominical, eles sempre davam esses cartões. E graças a Deus eu fui aprendendo ali na igreja a palavra de Deus. A minha Bíblia era eu me lembro de um Novo Testamento que os pastores traziam, que era um cinza, que é um Novo Testamento. Eu praticamente com 8, 9 anos eu já tinha lido o Novo Testamento quase todo. E aquela ali era a minha Bíblia. Para onde eu ia, era aquele Novo Testamento. Eu louvo a Deus que uma certa feita, nós estava o pastor Marcelino, fazendo um culto na pracinha, e eu lia aquele Novo Testamento, rapaz, com maior alegria, e pregava a palavra de Deus, e muitas pessoas ouvindo, e pessoas aceitando a Cristo Jesus. Eu fiquei maravilhado com isso. E aos 9 anos de idade, nós viemos aqui para a cidade de Parmirim, porque nós viemos para cá. Meu pai, ele trabalhava aqui na Cal, e a minha férias da escola, sabia disso, era passar aqui em Natal no trabalho que o meu pai
existia ali na universidade. E toda vez que ele passava na porta da cidade de Parmirim, na entrada, ele dizia que o maior desejo, ele tinha 3 desejos, né? E ele sempre me dizia que eu era muito chegado ao meu pai. Para onde meu pai ia, eu ia atrás dele, era um discípulo mesmo. Era para a feira, ali em Egito, eu ia também, vinha para o Natal, ele que me trazia. E ele sempre me dizia que ele tinha 3 desejos. O primeiro era de comprar uma casa, né? A qual Deus realizou esse desejo aí, que a gente morava numa casa de Itaí, e ele vendo um rapaz construindo uma casa, e ele disse, rapaz, aquela casa vai ser minha, né? E quando ele arranjou um emprego aqui em Natal, ele começou a juntar dinheiro, era o pessoal terminando a casa e ele comprando a casa. E a gente foi morar nessa casa de alvenaria. O segundo sonho era de morar em Parnamirim. E Deus concretizou o sonho dele ali em Parnamirim, e nós viemos morar ali em Parnamirim. O terceiro sonho do meu pai era comprar um caminhão, e esse aí ele não realizou, até porque ele não sabia dirigir, né? Mas eu louvo a Deus porque ele nos ensinou o caminho do Senhor Jesus, né? E foi bastante gratificante. Nós tivemos aqui em Parmirim, onde nós chegamos em Parmirim, não tinha missão, e passamos a frequentar a igreja Assembleia de Deus, na época ali na Central, era onde a igreja que a gente conseguimos chegar. A gente morava logo no início de Parmirim, que tem um bairro que chamava-se, não sei se ainda chama, Baixa do Guaxelo, que é ali por trás, onde existe a loja da Honda. Isso, hoje é Parque de Exposições. Pronto, exatamente, mas antigamente chamava Baixa do Guaxelo. Isso mesmo. Você já chegou a ouvir, né? Isso mesmo, era isso mesmo. A Baixa do Guaxelo. E nós saímos dali a pé para a Central, ali na Assembleia de Deus. Inclusive, quem era o pastor era o pastor Raimundo Santana. Eu gostava muito dos ensinos dele, né, do ensino. E nós frequentávamos ali porque não tinha missão. E quando nós saímos aí desse bairro, né, de exposição, nós fomos morar em Boa Vista. E foi ali onde alguns pastores, na época, não era mais o pastor José Carlos, era o pastor Everaldo, pastor Everaldo, que tomava conta da igreja do Igapó. E veio com alguns pastores lá em casa, porque estava vindo uma família de João Câmara também, que era família da irmã Leonora, do pastor João Pedro, né? Pastor Pedro de Alcântara, né? E ele queria fundar a missão ali. No entanto, ia começar como ponto de pregação. No ponto de pregação, a igreja de Parmirim começou com a minha família e a família da irmã Leonora, lá naquele localzinho ali, do lado daquela escola, ali a Maia, né? Maia do Rego. Isso mesmo. Onde Deus falava grandemente, onde Deus abençoava tremendamente, onde vidas, ensinando os pés do Senhor. E ali Deus foi trabalhando na minha vida. Né? Eu era um pré-adolescente, o Senhor sempre me usava na direção do culto, né? Ali para quando não tinha direção, e a gente deu o pontapé naquela igrejinha ali. E graças a Deus, Deus foi trabalhando na minha vida, para o chamado. Muitas pessoas me chamavam de pastorzinho. Eu não entendia isso, né? E com os ensinos, como nós sempre, e os pastores, que eu também sou dessa linhagem aí do Parnamirim, daquele grupo, grande grupo de jovens que tinham aí, né? E muitas vezes o pastor Pedro, ele dizia, batia assim no meu ombro e disse, esse aqui vai ser um grande pastor. E o conselho dele era o seguinte, olha, não se envolva com quem não presta, só se junte com quem presta.
porque não, a promessa de Deus não vai se realizar na sua vida. E era dessa forma que o pastor Pedro, na sua simplicidade, nos orientava. Tantas vezes nós caminhava e terminava o culto e praticamente o ponte nosso ali era a casa do pastor Pedro. A gente gostava de estar ali. E, graças a Deus, Deus foi nos capacitando, nos fortalecendo, derramando da sua graça. Os jovens começaram a crescer. E eu me lembro muito bem que já saindo da minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu estudava ali na escola Presidente Roosevelt, e eu comecei a me juntar com alguns amigos que não eram evangélicos e tentavam me tirar da igreja. E uma certa feita, um jovem começou a me chamar para ir para o mundo das drogas. E foi aí onde eu vi que não era esse o caminho, né? Pelos ensinos que nós tínhamos, através do meu pai, que sempre dizia que nós tivéssemos muito cuidado com quem nós andávamos. E aí Deus foi tirando desse laço a qual o diabo estava querendo preparar para a minha vida. E eu me lembro muito bem, se eu não me engano, a esposa do pastor Hermano Santana era professora de religião na época, aí em Presidente Roosevelt. E ela me aconselhava porque sabia que eu era crente, né? E ele falou: olha, esse não é o caminho não, viu? O caminho é aquele que Jesus sempre me mostrou, ela dizia desse jeito. E eu comecei a me afastar dessas pessoas e realmente se envolver com a igreja mesmo, em Parmirim. E graças a Deus foi trabalhando de uma forma extraordinária. Eu me lembro muito bem do jovem chamado Jardel, Eduardo, que é o Bruno, que é o filho do pastor Paulo, né? Que dorme no Senhor. E era um quarteto, né? Mas o pastor Pedro, ele sempre dizia: olha, cuidado, viu? Sempre era aquele cuidado para conosco, quando ele Deus tinha, ele tinha um dom assim de visionário para ver o que aquele jovem ia ser. E ele sempre dizia para aqueles que ele tinha visão de um dia ser um missionário, um pastor, um pregador. Ele disse: olha, cuidado, viu? Jesus tem projeto na tua vida. E sempre era assim. E me lembro muito bem que a minha primeira presidente mocidade, que era a filha do pastor Pedro, que era a Cristina, e seu esposo, Júnior. Inclusive hoje, eu mexendo aqui nas minhas coisas, para relembrar tudo isso que eu estou falando, eu encontrei uma foto, o rapaz, que era o pastor Pedro, a pastora Leonora, sim, Júnior, Cristina, Cristiano, Jardel, Joado, a minha pessoa e um rapaz, que eu estava me lembrando o nome dele agora, rapaz, deixa eu ver o nome dele. É Ricardo? Não, Jean. Sim, Jean. Jean, que era um beltão, que faz dentro de um bugre, e que muitas vezes botava a gente dentro desse bugre e ia para a vigília, né? Ia para a vigília, e era uma benção, irmão. Eu vendo essa foto, eu tenho essa foto aqui, Júnior tinha um Maverick era azulado, né? A cor estava meio aqui embaçada, mas era um azulzinho clarinho, e nós tiramos essa foto ali. E me trouxe grandes recordações do momento que nós vivíamos ali em Parmirim. E Deus falou grandemente através de vários pastores que passaram ali, dizendo que daquela mocidade realmente ia sair vários missionários, pastores, pastoras, e a gente vê o cumprimento da palavra de Deus quando eu vejo Gabriel, né, o Paulinho que foi para Portugal. A sua pessoa, quando eu estava chegando, a gente estava saindo, né? Isso, justamente. E aí também tem o Wilton, né, que está em Monte Alegre. Wilton. Tem Gilda também, que é a esposa do Wilton. O pastor Wilton, quando ele aceitou Jesus, eu me lembro muito bem quando ele aceitou Jesus, rapaz, ele todo fanqueiro, ele sabe usar um tênis chamado masqueteira, cheio de pulseira. Eu que queimou as pulseiras que ele usava.
E aí nós começamos a fazer um trabalho de discipulado. Eu participei várias vezes com aquele irmão chamado Ricardo, um magrinho que morava aí na rua da igreja. E nós fazíamos o discipulado. E Hilton era o mais dedicado, né? A gente mal sabia algumas coisas doutrinárias e ele já estava caminhando, rapaz. Ele tinha uma forma de um aprendizado maravilhoso e passava para nós. E eu louvei ao Senhor que, um testemunho que eu ouvi do pastor Hilton, que Deus fez grandemente na vida dele, do pai dele, da família dele, de modo geral. Então ali os jovens foram crescendo, e inclusive eu era mais travesso ali. Eu me lembro também na época que tinha o presidente de mocidade chamado Idelfonso. Não sei se você chegou a conhecer. Conheci sim, o Idelfonso. Idelfonso era um homem de Deus, trabalhava do lado da Assembleia de Deus ali na Central, tinha uma livraria, ele trabalhava nessa livraria. Um homem bastante culto, estudado, e ele sempre estava também nos ensinando. E aí eu lia a Bíblia e às vezes eu corria para ele me ensinar a interpretar os textos bíblicos. E eu dizia para ele, Idelfonso, muitas vezes eu estou lendo o texto, aí eu fecho os olhos assim, e vem várias palavras, mensagens, e ele diz assim, te prepare, porque esse é um momento que Deus vai te usar futuramente, porque o Senhor tem uma grande obra na tua vida. E eu sempre recebi essa palavra dele, mas algo me puxar para algumas coisas erradas. Uma certa feita, num ensaio de mocidade, a mocidade estava ensaiando e eu fiquei lá de fora, não queria entrar. Meu amigo, aquele Idelfonso me puxou as orelhas, rapaz, deu uma palavra que eu chorei, hein? Eu chorei ali, foi ali naquele momento que eu disse que eu prometi para ele que eu iria mudar, ia deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E realmente o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida ali desde aquele momento ali. Ele orou por mim e a mocidade começou a participar de uma oração na casa da irmã Marta. Isso era às 3 horas da tarde, eu estudava aí nessa escola, do LA, à tarde. Aí eu comecei a participar do culto matutino, tomou do meu dia, que houve uma época que só morou eu, pastor Iaperi, e minha irmã, a mais velha, a irmã Neta, sozinho em Parramirim, porque os meus pais retornaram a morar em Angicos, né? E nós ficamos nós três morando sozinhos. Então, eu como só estudava, meus dois irmãos trabalhavam, aí eu disse, não, eu vou começar a frequentar a igreja diariamente. Eu ia de manhã e de meu dia, já que é o horário da escola, eu saía bem cedo, ia para o clamor do meu dia, terminar o clamor do meu dia e ia para a escola. E aí depois eu comecei a perceber, e os meninos comentando, que Deus estava batizando com o Espírito Santo os jovens da igreja. E eu me lembro que eu fiquei muito apreendado assim, ansioso, sabendo que os jovens estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Me bateu aquela alegria, eu disse, Senhor, eu também quero ser batizado com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas estranhas. Uma certa feita, eu estava na sala de aula e o professor faltou, a professora faltou, e foi justamente no horário da oração. E aí eu saí bem devagarinho, meu temeroso, cheguei no portão da caderna Mar, e eu fiquei olhando e estava a oração lá. E nesse dia tinha bastante jovens. Acho que tinha uns 12, eu sei que tinha muitos jovens ali. E ela me viu e mandou entrar. E quando eu entrei, nós começamos a orar, rapaz, os jovens começaram a ser batizados, os que não eram batizados com o Espírito Santo, começou um por um. Aí eu fui nessa levada também, rapaz, foi gostoso demais. A bênção de Deus derramou sobre nós ali, o Espírito Santo envolveu aqueles jovens ali, que quando foi isso foi no meio da semana, quando foi no domingo à noite, rapaz, era um Pentecoste só no grupo de mocidade. Os que já haviam sido batizados primeiro, estavam falando línguas estranhas, e a gente que tinha sido batizado, eram muito jovens mesmo.
Rapaz, a gente faz as contas nos dedos, porque era jovem mesmo. Eu me lembro que a igreja tinha crescido, né? Era pequenininha, saiu quebrando as paredes. E uma pessoa tinha uns bancos que pareciam aqueles bancos de cinema, que ele fechava. E como tinha muito jovem, eles viam que o jovem estava tudo apertadinho, ele doou esses bancos, se eu não me engano, doou os bancos, só para a mocidade, porque ele achava muito bonito os bancos, ou a mocidade. E, graças a Deus, ali foi algo extraordinário, foi uma escola de aprendizagem para nós. E chegou num tempo que nós viemos morar em Parramirim, ou em Natal. Em Natal, eu passei 8 meses indo frequentar a igreja do Alecrim, nós morávamos ali na Nova, e Iaperi tinha vindo para a Zona Norte, ajudar o pastor Marcelino na igreja de Igapó. Depois passou a congregar aqui, na época, a igreja de Boa Sorte era congregação, e era com um pastor chamado pastor Eliezer Neves. E a Pere estava vindo para cá e a gente estava em Alecrim. E a Pere disse: olha, já que eu estou indo para lá, o pastor dá dois que vocês vão para lá. E a gente começou a frequentar Boa Sorte. Também Boa Sorte foi um grande aprendizado aqui, de uma forma especial, né? E o Senhor foi trabalhando aqui do Boa Sorte, tanto na minha vida como o pastor Iaperi. A Iaperi, depois que casou com a Fábia, foi para o Santarém, e eu fiquei no Boa Sorte. Congregação, auxiliei vários pastores, mesmo adolescentes, né? Eu auxiliei, na época que eu vim para cá, era o pastor Eliezer, auxiliava o pastor Eliezer, fui líder do departamento de música, inclusive tinha um grupo louvor chamado Conexão Vida. E eu entrei nesse que Iaperi fazia parte desse grupo. Quando Iaperi saiu, eu assumi o lugar dele. Eu fui desenvolvendo algumas habilidades através desse grupo, chamado Conexão Vida, que era um grupo louvor. Nós viajamos bastante, né, nos interior, íamos para Angicos novamente, tínhamos um grupo de missões, fomos para Afonso Bezerra, Pedro Avelino, então eu viajava muito. Né? E aí eu fui aprendendo a lidar com pessoas. Então os pastores começavam a ter a visão que eu estava me desenvolvendo na questão da administração da palavra, e colocava eu sempre para ministrar a palavra, mesmo já jovem, né? Aí depois fui ser militar, fui servir as Forças Armadas. Passei um ano, tinha a maior dificuldade de estar na igreja devido ao serviço militar, mas o tempo necessário que eu podia estar na igreja, eu estava lá. E quando eu saí do quartel, aí foi onde Deus começou a trabalhar realmente de uma forma extraordinária, levando para a parte ministerial, em que, como eu já tinha auxiliado na época, pastor Cláudio, Júnior Firmino, pastor Marcelinho, que hoje está em Fortaleza, pastor Jaime, um pastor excelente, inclusive tinha o pastor Marcelo, temos o pastor Marcelo, que hoje não está na nossa denominação, está aqui na igreja Tabernáculo de Cristo, a qual foi ele também nessa visão que me separou para o presbitério no ano de dezembro de 2002. Foi em dezembro de 2002 eu fui separado para o presbitério e fiquei em observação nesse período, né, de um ano. Quando foi, aí eu conheci minha esposa, a Josi. Na verdade, com relação à minha esposa, eu conheci ela não era evangélica, ela não tinha aceitado a Jesus, eu fazia parte do grupo, e ela começou a ir para os ensaios, eu achava bonito ensaiar lá,
comecei a ir para os ensaios, e quando nós conversávamos, aí descobri que ela estava namorando, depois acabou o namoro com o rapaz, eu comecei a ir para a rua dela, e aí eu comecei a evangelizar, conversar, trazer ela para a igreja. E foi num período em que, na época, era o pastor, o presbítero João da Bênção, João da Bênção, eu auxiliei ele também, e foi um grande aprendizado com o pastor João da Bênção, né? E foi através de João da Bênção que minha esposa se converteu ao Senhor, e depois nós começamos a namorar. E no ano de 2013, 14 de novembro de 2013, eu casei, né? E em dezembro de 2003 veio a consagração, já com o pastor Jaime, o auxiliar do pastor Jaime. Ele disse: olha, você está separado para o presbitério e você vai ter que Alô? Está me ouvindo? Ouvindo, homem de Deus. Você já tocou num ponto aí que seria a minha próxima pergunta, só que você estava numa vibe tão boa aí, empolgado contando seu testemunho, que eu fui deixando. Olha só, justamente agora, nesse ponto que você vai entrar, que eu ia te perguntar, como foi a tua chamada para pastorear? Você já contou aí uma boa experiência, uma longa experiência, auxiliando alguns pastores, e aí você ia entrar justamente nesse ponto. Como foi tua chamada pastoral? Só um instante, eu vou só ratificar aqui a data do meu casamento, foi 14 de junho. A minha esposa está aqui na audiência aqui, eu disse: ei, tá errado. Puxa, não durei aqui. 14 de junho de 2003, casei em dezembro, fui consagrado, né? E com relação à minha chamada pastoral, como um pastor aprendiz, né? Como eu fui sempre auxiliar de pastor, na época, o pastor Dácio, né? Um pastor excelente, professor, nos ensinava bastante. E eu fui aprendendo algumas coisas que ele tinha, de me ensinar, de cuidar, de zelar. Então o pastor Dácio foi uma grande referência aqui, e foi um dos últimos pastores, da qual fui co-pastor. Fui co-pastor dele, aqui no Boa Sorte. E aí houve um momento dele colocar a minha pessoa lá em Jardim Progresso 2. Só como eu estava fazendo faculdade e não dava tempo de tomar conta de congregação, de igreja nenhuma, pelo fato de eu estar fazendo faculdade. Inclusive, nessas faculdades nós se encontramos, né? Nós encontramos aqui. Isso, fizemos faculdade juntos, eu e você. Fizemos faculdade juntos, fizemos juntos, né? Isso, na época você estava congregando justamente com o pastor Dácio, você falava muito do pastor Dácio. Isso, nós estudamos juntos, a gente olhava um para o outro e já conhecia aquele camarada de algum canto, né? E você naquela, depois que foi conversando com gente, você descobriu que era em Parmirim. E nós terminamos o curso, né, acadêmico, nos formamos em recursos humanos, e aí também estava terminando, não cheguei a terminar o curso na época de bacharel, vim terminar o ano passado, que agora é o pleno, né? Passei 3 anos estudando teologia aí no seminário, porque a igreja de Igapó, antes de Boa Sorte ser igreja, era a congregação de Igapó. E existia uma irmã que ela foi do departamento de missões. Ela se chama Márcia Tavares, ela trabalha até na KR. E ela foi com um projeto em que os jovens que desejavam fazer teologia,
tinha o percentual de missões que ia para a igreja central, e desse valor ela ia pagar quem gostaria de fazer o curso de teologia. E a gente, vários jovens, foi para fazer esse curso. Era um excelente projeto, né? O líder estava pagando o recurso que estava entrando de missões na igreja de Igapó e pagava o nosso curso. Ali no seminário tinha muitos jovens mesmo fazendo este curso de bacharel. Eu passei 3 anos, aí houve um problema pessoal, né? E aí eu tive que abandonar. Então, quando o pastor Dácio, sim, voltando aqui para a chamada, quando o pastor Dácio viu essa minha chamada, ele tinha, na época, ele tinha me indicado, estava separando o meu nome para ser ministro licenciado. E nesse período que ele estava conversando, ele tinha conversado comigo, eu tinha dirigido ao departamento de mocidade. A gente pegou uma mocidade com 8, era co-pastor e presidente de mocidade, 8 jovens, né? A gente deixou mais de 30 jovens, e houve um momento que a gente estava muito cansado, minha esposa era muito autêntico na obra do Senhor. Eu disse, pastor, você vai parar um pouco, porque a gente está muito corrido, está muito corrido. A Jo está grávida também, tem o Arthur, fazendo faculdade da minha esposa, eu também. E a gente parou um pouquinho. Aí nesse parar, o pastor Carlos Feitosa estava precisando de um obreiro no campo aqui do Santarém. E o pastor Iaperi me indicou, dizendo que eu era presbítero e que estava só sendo co-pastor de Dácio. E ele lançou uma proposta para que ele tinha um ponto de pregação aqui no Vale Dourado, e estava precisando de um dirigente para lá. E eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com minha esposa, que eu não gosto de tomar uma decisão, se eu não tomar, com minha esposa. Eu conversei com ela, aí ela disse, vamos orar. E nós oramos, e começou a acender aquele desejo, tanto no meu coração como da minha esposa Jo. E um período de 2 semanas, praticamente quase um mês, a gente conversou com o pastor Carlos Feitosa, aceitando o convite. Depois nós fomos conversar com o pastor Dácio, a gente tinha citado o convite para dirigir uma congregação aqui, um ponto de pregação aqui em Vale Dourado. E aí o pastor Dácio disse, tudo bem, né? E como eu não estava só separado para ser consagrado à licenciatura, aí não foi mais possível, né? Porque eu tive que mudar para o Santarém. Eu disse, mas pastor, mas tudo é no tempo de Deus, né? Vamos deixar Deus trabalhar, um dia vai chegar o tempo dele e ele vai honrar, porque até mesmo quem nos chama, ele prepara tudo, ele nos capacita, e o homem quem nos unge lá e nos dá o título de pastor. Mas o chamado eu já sinto na minha vida. Então eu fui dirigir essa congregação. Nós pegamos a congregação com 10 pessoas, quer dizer, o ponto de pregação, e foi uma experiência muito boa e interessante, que é um bairro muito difícil aqui na Zona Norte de Natal, Vale Dourado, em que tem muitos tráfico de drogas, muita violência, muita prostituição, e eu vivia no meio dessa comunidade. Saí para evangelizar e o povo estava em centro de macumba. Jesus nunca passei por isso, eu passar hoje. E a Marimã disse assim, rapaz, você foi chamado para isso, viu? Então, seja fora. E a gente começou a evangelizar, e uma certa feita aqui, ganhando experiência, né? Pregando para traficantes, para pessoas homossexuais, e eles, ouvindo a palavra, e dentro do bairro, esse pessoal começaram a me respeitar. Eu digo, rapaz, que coisa, Deus fazendo isso. E alguns deles começaram a ir para a igreja, homossexual,
pessoa que era lésbica também estava indo para a igreja. Uma sexta-feira estava ministrando um culto de doutrina, aí veio dois irmãos com a irmã arrastando no meio da rua, e os gritos. Aí a congregação tem porta de rolo, e é exposto para a rua. E de repente veio, eu parei de ministrar assim, de eita, mataram um e trouxeram para dentro da igreja. Eu digo, Jesus, logo comigo isso. E jogaram a menina na porta da igreja. Só que a menina, ela estava desmaiada, e eu pedi para que trouxesse para dentro da igreja, nós fomos orar por ela. A menina estava endemoniada, na verdade, porque ela fazia uma semana que estava sentindo várias dores no abdômen, e fez vários exames e não dava nada. E aí eu fui conversar com a mãe dela, disse, não, foi a mãe do esposo dela que fez uma bruxaria e ela comeu. Eu sei, rapaz, que a gente começou às 8 horas, foi terminar 11 horas da noite, que era demônio saindo por lágrimas, era demônio por cima de demônio. E a gente orava, saía um, entrava outro, aquele negócio todo. Eu sei que o que era de novo convertido, correram tudo dentro da igreja. Só ficou eu e outro irmão que estava vindo congregar conosco, que era um auxiliar de trabalho. E nós ficamos orando ali. Eu sei que a frente da igreja ficou super lotada de gente. E para a honra e a glória do Senhor, nosso Deus, aquela menina foi liberta pelo poder da autoridade do nome de Jesus. E aquelas pessoas viram com a visão ocular o que Deus fez ali naquele momento. E a partir dali a igreja começou a encher. Começou a ver que ali haveria o poder de Deus, a frequência aumentou devido a essa situação. Então, louvei ao Senhor, ao nosso Deus, porque estava provando o meu chamado ali naquele momento. As pessoas aceitando a Jesus. Quando eu passei 4 anos lá, inclusive o pastor Carlos Feitosa, na época, ele dizia que aquele clube de pregação era uma congregação. Eu disse, pastor, não é uma congregação. Ela se parece uma congregação, mas é um ponto de pregação. Porque eu sempre, quando eu assumo uma congregação, o meu desejo, por exemplo, se for um ponto de pregação, o meu desejo é uma congregação. Se é uma congregação, trabalho para ser igreja. E foi um caso de Brasil Novo. Nós estávamos preparando, organizando para ela se tornar igreja. E aqui em Vale Dourado foi justamente isso. Estava trabalhando ela para ser uma congregação. E o povo já estava vendo isso, que era uma congregação. A igreja estava cheia, glória a Deus, e mudamos a placa, a igreja estava toda estiorada, a parte externa, nós pintamos todos, deixamos bem bonitinho, e o povo começaram a chegar, e para a glória de Deus, está lá. Até hoje é o pastor Ranieri, está tomando conta. Deus tem feito grandes coisas lá, e eu tenho sempre me dito, pastor Aderi, você deixou um legado ali na comunidade, não foi nem só na congregação, mas na comunidade, porque onde eu passo evangelizando as pessoas, fala de você, os irmãos da igreja, fala de você, que foi um excelente pastor. E daí então foi o meu início no ministério pastoral, e onde Deus foi confirmando, através da igreja, esse chamado. E aí eu passei 4 anos em Vale Dourado, e no ano de 2017, nós fomos ali para Brasil Novo, porque faziam 6 meses que estava sendo pastor ali, aquela congregação. Nós assumimos lá, a igreja estava só pela graça, e toda estiorada, e graças a Deus foi trabalhando de uma forma especial lá, e que hoje está um baita de um templo, hoje os irmãos edificados na rocha, e agora a congregação de José Sarney, estamos nessa labuta, e aí foi o meu chamado que Deus tem
na minha vida. E esse foi o meu chamado como pastor. Amém, homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que belo testemunho, belas experiências, e temos visto o cuidado de Deus ao longo do seu ministério. Pastor Alderi, nós já estamos aí com 45 minutos de uma boa conversa sobre obra de Deus e como Deus trabalhou na tua vida. Mas já... Mas homem, passa ligeiro demais. É uma bala. O tempo é uma bala. Ô, Jesus. E ainda falta muita coisa para contar. É experiência demais. Ô, Jesus. Homem de Deus. Eita glória. Barão, nós perguntamos a todos os pastores que passam por aqui qual um sonho do pastor em relação à Missão Evangélica Pentecostal do Brasil aqui no nosso campo. E aí eu pergunto para o pastor Alderi, como é que você sonha em ver a MEPB aqui no campo do Rio Grande do Norte? Rapaz, a missão do Rio Grande do Norte. Primeiro, a ver se o crescimento, nós temos crescimento, mas gostaria de ver um crescimento em que, porque a gente anda aqui na Zona Norte e às vezes encontramos com pessoas, eu tenho vários pastores amigos meus aqui, e tem outros recentes, e perguntam, rapaz, você está dirigindo qual igreja? Eu digo, rapaz, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Eu digo, rapaz, Missão Evangélica tem a igreja? Ele tem, rapaz, já faz 79 anos aqui no Rio Grande do Norte, né? E no Brasil já tem 80 anos. Aí eu digo, rapaz, E lembrando que eu vou contar a história para os pastores, a nossa igreja, ela é histórica aqui no Rio Grande do Norte. Ela é uma igreja que foi a primeira igreja a ter o seu programa de TV evangélico. Tínhamos na rádio, né? Nós vimos só algumas igrejas fazendo cruzadas evangelísticas, mas quem deu um pontapé de cruzada aqui, de eventos grandes, foi a missão. Eu me lembro quando eu era pequeno que nós, às vezes, saímos, na minha adolescência, estava para a família, a gente está cruzado aqui no Alecrim, ali na avenida, eu não sei se é na 2 ali, naquela praça Gente Ferreira, fechavam a rua, meninos lotados. Então, era uma igreja histórica, tem história no Rio Grande do Norte, porém, poucos deixaram de conhecer essa história da nossa igreja. Então, meu desejo com relação à missão é que nós tenhamos levantar esta bandeira novamente, este marco, para que as pessoas reconheçam, de fato, a nossa igreja, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, começando no Rio Grande do Norte, voltando a ter essas cruzadas. Eu estava agora me lembrando, nesse ponto que você tocou, nessa pergunta, a minha cunhada, a esposa do pastor Iaperi, a Fábia, ela disse que tem um desejo de ver os outdoors, né? O nome da missão evangélica para que todo mundo reconheça a missão. Por quê? Porque tem igrejas que é nova, tem só 10 anos de existência, já praticamente reconhecida. Você disse, rapaz, a igreja tal que é recente, a pessoa diz, é tal lugar, entendeu? E a missão, ela precisa reconhecer, eu sei que ela tem crescido, mas ela tem que dar esse avanço maior para atingir todo o nosso estado. Sabemos que existe aí, se eu não me engano, 126 municípios, a gente é um café de 126, hoje, se eu não me engano, estamos em 40 e alguns municípios, e precisamos alavancar. Agora, isso depende muito dos obreiros. O próprio Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os obreiros, os ceifeiros. Precisamos de ceifeiros que abrace esta causa e vá para o interior, vá para os municípios para dar crescimento e o conhecimento da nossa instituição, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Eu nasci na missão, estou até hoje, e louvo a Deus, sou grato ao Senhor pela a instituição a qual eu sirvo, né?
ao Senhor Jesus nela, em ter essa preocupação de ensinar, dar um aprendizado. Temos o Centro Teológico Arranguém, temos uma escola Seara, então, e não a nossa instituição ela é forte, mas ela precisa ter desse avanço no termo de as pessoas reconhecer a nossa instituição. É esse meu desejo, né, de ver pastores como posso dizer, sendo reconhecido, né, na mídia. A gente vê outros que mal nasceu agora, a gente vê na televisão, a gente vê no rádio, e aí a gente quer ver esse crescimento de reconhecimento. Entendeu, pastor? Amém, homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente precisamos dar uma boa divulgação no marketing referente à nossa igreja. A nossa rádio ela vai contribuir bastante para isso, né? Porque a gente tem várias pessoas também de outras denominações e até pessoas que não são evangélicas ouvindo essa nossa rádio web. Então assim, ela vai dar uma divulgação bastante. E o sonho do outdoor, estamos sonhando aí com a irmã Fábia. Logo, quem sabe daqui para o final do ano nós já temos aí pelo menos 2 outdoors dizendo assim: Feliz Natal e próspero Ano Novo. E a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil há 72 anos contribuindo para o desenvolvimento do RN, uma mensagem bíblica. Quem sabe? Olha aí. Vamos orar, né, homem de Deus? Eu sei que a nossa bandeira é Cristo, a gente tem que pegar Cristo, mas eu estou falando em termos de instituição, né? Como Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Eu sei que a instituição tem zelado pela parte doutrinária, a qual nós servimos, a qual a nossa regra de fé e prática a palavra de Deus, que não tem fugido desses princípios. Então, por isso que eu estou nela até hoje. Homem de Deus, nós temos aí alguns minutos e eu gostaria de deixar esse espaço para você agradecer os amados ouvintes, dar uma palavra, aquilo que Deus colocar no teu coração. Desde já eu agradeço por você ter aceitado o convite de bom grado, ter participado aqui do nosso programa, ter estado na cabine de rádio, para conhecermos um pouco da tua história. Então deixa esse momento aí para você fazer as considerações sobre tudo aquilo que você falou, aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém, amado. A todos os ouvintes, né, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo esta rádio maravilhosa a qual Deus tem abençoado. E eu creio que, através do meu testemunho, né, com relação ao meu chamado, tenha dado pelo menos uma noção para aqueles novos que estão chegando, que já têm ganhado muita experiência. Me desculpe algumas expressões, também eu sei que é algo diferente, né? Está em rádio e a gente fica meio nervoso, mas eu louvo a Deus pela a vida do nosso superintendente, que está contribuindo para que os amados irmãos, pastores, muitas pessoas não evangélicas que escutam a nossa rádio, como frisou nosso pastor Adilson, tem aberto esse canal, este momento, né, para conhecer os presbíteros, os pastores, os diáconos, os obreiros em si, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Tá? Então, louvo a Deus por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Tem um texto em Romanos capítulo 8, verso 28, que é bastante conhecido, que eu levo sempre em meu coração, para desenvolvimento daquilo que muitas vezes vem para nos ensinar, que diz o seguinte, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que tantas coisas boas como mais, agradáveis e desagradáveis, tudo isso, irmãos, incluir todas a nós, para que tenhamos um entendimento, um crescimento para trabalhar
na obra do Senhor. Porque eu sei que as situações são diversas, são angustiantes, mas devemos crer que esse momento é para nós refletirmos o quanto Deus ele está conosco. Às vezes Deus permite para nós passarmos certas circunstâncias, diversidades, para que nós tenhamos um aprendizado maior para aquilo que Ele tem preparado lá na frente para nós. E o interessante é que, diante dessa diversidade, eu vejo muitas pessoas falar sobre desertos, né? Muitas vezes as pessoas passam pelo deserto, mas só passa, né? Ela não morre, ela só passa. Assim como Jesus esteve no deserto, foi, né, o Espírito Santo levou ele pelo deserto, e houve ali uma preparação também, podemos dizer assim, para nos trazer para nós também da mesma forma passamos. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, ele não impediu de entrar na cova dos leões, né? Mas livrou ele lá. Muitas vezes isso acontece conosco. Então, diante dessas circunstâncias, diante dessas diversidades, que nós não possamos ficar preocupados, porque Deus, amado irmão, está conosco e nos dará, e nos proverá, e nos dá vitória para vencermos todas essas angústias, por todas essas tribulações. Por quê? Porque como a minha pessoa crê na palavra de Deus, e esse texto diz que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. E pelo fato de eu amar a Deus, eu vejo essas situações para contribuir para o meu crescimento diante do Senhor e para o propósito a qual Ele tem na minha vida. E com você não vai ser diferente, meu querido ouvinte, e que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu querido. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, sua casa e seu ministério, viu? É, querido, eu que agradeço a oportunidade que o amado pastor Deus nos dá para falar um pouco da nossa vida. Tem muitas coisas, né? Mas ele sai cortando várias partes, mas eu louvo a Deus por o amado pastor priorizar esse momento para que as pessoas venham conhecer um pouco da nossa história e dos pastores da nossa instituição, né? Agradeço o amado pastor e orei por nós, porque somente não é fácil, né? Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, diante desta palavra, nós somos fortes na presença do Senhor, estamos passando e o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe grandemente. Programa Ouvindo a Voz de Deus com o pastor Adilson.